Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 435, 1º de julho de 1902, as verdadeiras vítimas devem expor-se às penas de Jesus. Maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim, ajoelhada sobre um altar, junto com outras duas pessoas. Enquanto eu estava nisto, veio Jesus Cristo sobre este altar e disse: As verdadeiras vítimas devem ter comunicação com a minha própria vida, devem desfrutar de mim mesmo e expor-se às minhas próprias penas. Enquanto eu estava a dizer isto, ele tomou uma taça na mão e deu-nos a todos os três a comunhão. Atrás daquele altar parecia que estava uma porta que dava para uma rua cheia de gente e cheia de demônios, de modo que não se podia caminhar sem ser oprimido por eles. Porque estando cheios de espinhos agudíssimos, não se podia fazer movimento sem sentir-se cravar por toda parte. A qualquer custo teria querido fugir daqueles diabólicos furores, e quase me esforçava em fazê-lo, mas não sei quem me impediu, dizendo: Tudo o que você vê são maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Querem que o Papa saia de Roma para invadirem o Vaticano e se apropriar-se dele. E se você quer subtrair-se destes transtornos, os homens e os demônios vão tomar a força e farão sair estes espinhos que estriparem a igreja, estripam, né, a igreja acerbamente. E se você aceitar sofrer no lugar da igreja, ficarão enfraquecidos uns e os outros. Ao ouvir isto, parei, mas quem pode dizer o que passei e sofri? Acreditava que não devia sair, já do meio daqueles espíritos diabólicos. Mas depois de ter quase estado uma noite, a proteção divina me libertou. Então, é isso aí. A gente ainda também é passado, a gente também passa por situações para que a igreja não passe por coisas piores, né? Muitas vezes Jesus pode nos colocar em situações difíceis igual isso aqui, igualzinho, né? Tem que estar com a comunicação com a própria vida de Jesus, né? Não é que a gente seja uma vítima, mas a gente tem um papel de reparadores, né, na divina vontade. E aí Jesus só pode contar conosco. Aí muitas vezes ele pode enviar certas circunstâncias para nós que a gente precisa aceitar, passar por tudo, do jeitinho como aparece, né? Não negar. Se ela negasse, a igreja iria sofrer. Mas como ela passou, a igreja, né, não precisou passar por tudo isso, por esses demônios, né? Então a gente tem que ser como Jesus, ter essa comunicação com a vida de Jesus, que foi uma vida de sacrifício, de doação em total por nós. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos. E hoje ele pede continuação da vida dele em nós. Que a gente sofra para que a igreja não sofra, para que os nossos irmãos não sofram, para que as pessoas não sofram. No outro trecho, 436, 3 de julho de 1902, fala ali de sua vida eucarística. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e não encontrando meu adorável Jesus, fui tocar a uma custódia para que me abrisse. E não me abrindo, tornando-me atrevida, eu mesma a abri e encontrei a mim mesma, sozinha e o meu único bem. Quem pode dizer minha alegria? Fiquei como estática ao ver sua beleza indescritível. E Jesus, ao me ver, lançou-se nos meus braços e me disse: Minha filha, cada período da minha vida deve receber do homem distintos e especiais atos e graus de imitação, de amor, de reparação e mais. Mas o período da minha vida eucarística, como é todo de escondimento, de transformação e de contínua consumação, tanto que posso dizer que meu amor, depois que chegou ao excesso e mesmo ter se consumado, não pôde encontrar em minha infinita sabedoria outros sinais externos de demonstração de amor para o homem. E assim como a encarnação, a vida, a paixão e a morte de cruz obtém amor, louvor, agradecimento, imitação, assim a vida sacramental obtém do homem um amor estático, amor de dispersão em mim, amor de perfeita consumação. E consolando-se a alma na própria vida sacramental, pode-se dizer que faz diante da divindade os mesmos ofícios que continuamente estou fazendo eu diante de Deus por amor dos homens.
e esta consumação fará com que a alma desemboque a vida eterna. Então, ele fala que da vida dele, de cada período da vida dele, ele recebe do ser humano distintos e especiais atos e graus de imitação. Hora de amor, hora de reparação, hora de outras coisas, né? Mas o período da vida eucarística, como é toda de escondimento, de transformação e de contínua consumação, né? Foi o excesso ter se consumado, né? Aceitado morrer, né? Não pôde encontrar em minha infinita sabedoria outros sinais externos de demonstração para o homem. E assim como a encarnação, a vida, a paixão e a morte de cruz obtém amor, louvor, agradecimento e imitação, assim a vida sacramental vai pedir do homem um amor estático, um amor de dispersão em mim, um amor de perfeita entrega, né, consumação nele. Então, o que é esse amor estático? Né? É um amor ali onde você fica perdido em Deus, né? Fica totalmente perdido, contemplando Ele ali no mistério, né? O amor de dispersão nele, né? De ficar ali disperso na vida dele, né? De ficar ali, né? Totalmente apaixonado pela Eucaristia, perdido pela Eucaristia. É isso que eu entendi, né? E o perfeita consumação, que é se entregar totalmente, esquecer das outras coisas e ficar com Jesus, né? E se consumir ali, porque você não está cuidando de outras coisas, mas está ali cuidando de Jesus, se entregando por Jesus. Então é consumação. E consolando-se a alma na minha própria vida sacramental, né? Buscando o apoio na Eucaristia. Pode dizer que faz isso diante da divindade os mesmos ofícios que estou fazendo eu diante de Deus por amor aos homens. Então, quando a pessoa está em adoração ao Santíssimo, quando ela está diante da Eucaristia nessa compreensão da vida eucarística, quando ela está nessa adoração estática ali perante a Deus, ele está fazendo as vezes de Deus igual como se tivesse Deus, o próprio Jesus, perante a divindade, né, amando a Deus por amor aos homens, né? E essa consumação fará com que a alma desemboque a vida eterna. Então, isso já vai fazer com que a alma já encaminhe para ir para o céu, para estar no céu. Amém? Jesus, eu confio em vós, vite, vite, vite. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 1º de julho de 1902. As verdadeiras vítimas devem expor-se às penas de Jesus. Maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim, ajoelhada sobre um altar, junto com outras 2 pessoas. Enquanto eu estava nisto, veio Jesus Cristo sobre este altar e disse: as verdadeiras vítimas devem ter comunicação com a minha própria vida. Devem desfrutar de mim mesmo e expor-se às minhas próprias penas. Enquanto estava a dizer isto, ele tomou uma taça na mão e deu-nos a todos 3 a comunhão. Atrás daquele altar parecia que estava uma porta, que dava para uma rua cheia de gente e cheia de demônios, de modo que não se podia caminhar sem ser oprimido por eles, porque estando cheio de espinhos agudíssimos, não se podia fazer movimento sem sentir-se cravar por toda parte. A qualquer custo teria querido fugir daqueles diabólicos furores, e quase me esforçava em fazê-lo, mas não sei quem me impediu dizendo: tudo o que você vê são maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Querem que o Papa saia de Roma para invadir o Vaticano e apropriar-se dele. E se você quer subtrair-se destes transtornos, os homens e os demônios tomarão força e farão sair estes espinhos que estriparem a Igreja acerbamente. E se você aceitar sofrê-los, ficarão enfraquecidos uns e os outros. Ao ouvir isto, parei, mas quem pode dizer o que passei e sofri? Acreditava que não devia sair já do meio daqueles espíritos diabólicos, mas depois de ter estado quase uma noite, a proteção divina me libertou. Uau, nossa, incrível, né, assim, o que acontece, olha o que ele falou, né, o que foi mostrado aqui nesse texto é muito incrível, porque se Jesus aparece, né, e fala que a verdadeira vítima tem que ter comunicação com a própria vida dele, deve desfrutar dele, né, ter a própria vida em si, a própria vida divina na alma,
e expor-se às próprias penas de Jesus. E aí, quando ela se expõe às próprias penas de Jesus, olha o que foi, agora o que aconteceu, né? Tinha maquinações para a igreja ser invadida, para a igreja para ser tomada o Vaticano. E aí aparece essa pessoa, que pelo jeito era outra vítima, né? E fala que se ela sofresse, ia enfraquecer o furor dos demônios e dos homens, né? Que estavam lá, esses homens. E se ela tomasse essas dores de Jesus, se ela tomasse essas dores, aceitasse ser vítima, ia enfraquecê-los. Então, assim, pode acontecer, a gente não é vítima, né? A gente é chamado a ser filho da divina vontade, mas Deus pode. É Jesus vivendo em nós, a gente vive a vida de Jesus, Jesus em nós, e vamos viver as penas dele, o que Deus permitir, que a gente tem que deixar Deus livre, né? E aí, quanta coisa, quantos bens acontecem, quantos bens acontecem na Terra por causa de Jesus estar em nós, vivendo em nós, né? A gente está vivendo essa vida divina, dando liberdade para Deus, para Ele continuar na Terra. Então é muito grande, né? A gente tem noção, assim, olha o que aconteceria se a Luísa não aceitasse o sofrimento. Então acontece a mesma coisa hoje. Né? Como a gente meditou na live, o que vale cada palavra, cada obra, cada sacrifício feito pelo reino da divina vontade. E se não tivesse sacrifício, essas obras, essas palavras, o bem que deixa de ter na terra? O reino da divina vontade, né? Como Deus falou na live. Aí no volume 4, 136, aí eu tava lendo um trecho ontem, na hora que eu tava vindo embora pra casa, né? E eu tava num estado de ânimo assim estranho, eu tava desanimada, eu tava. Não era um cansaço físico, era um estado de ânimo assim estranho. Tava uma melancolia, uma coisa triste, assim, uma situação assim. Nem sei explicar direito. Aí eu tava lendo o livro do céu, né? E aí eu li um trecho que Jesus falou assim, eu fiquei tão emocionada quando eu comecei a ler, que eu li aquele trecho. Meu Deus, foi assim, muito impactante o trecho. Ele falou de que o homem foi, ele falando da criação do homem, e que na criação Deus colocou no homem 3 sóis, que no universo, no céu ele colocou um sol, mas na alma humana ele colocou 3 sóis. E esse sol que tem no universo, ele que é, por causa da luz do sol, que gera, a luz do sol faz gerar a vida de todos os atos, de tudo que é da vida humana, né, da vida na Terra. Sem o sol, a flor não floresce, o fruto não amadurece, o fruto não tem sabor, não gera fruto, não tem nem planta, não tem vida na Terra se não tiver o sol. Então, por causa do sol estar brilhando lá na Terra, no céu, gera todos esses efeitos na Terra. Tudo. O sol, a luz do sol, participa de toda, se a gente vê o ciclo da vida, né? O sol está ali principal, não tem vida na Terra sem o sol. E no homem, na alma humana, ele colocou 3 sóis. O pai, a potência do pai na vontade do homem. Aí eu falei, uau, meu Deus, eu fiquei assim. A potência do pai na vontade do homem. A sabedoria do filho na inteligência e o amor na memória. Aí ele falou, as 3 potências da alma. Esse sol tá lá, em cada homem. Esse sol tá lá. Em cada homem tem esses 3 sóis. Deus não tirou. Mas ele falou que é como se esse sol, que a vontade humana é como nuvens densas, trevas, nuvens muito densas na frente do sol. Então a criação nos exemplifica bastante isso. O sol tá lá. Quando a gente vê o céu bem nublado, assim, nublado, e aqui tá frio na terra, bem frio, não quer dizer que o sol sumiu, que ele desapareceu, ele continua lá. Só que tem densas nuvens que estão ali tampando o sol e a terra não está recebendo os efeitos do sol. E aí fica tudo escuro, frio, gelado. E se ficar muito tempo ali, a terra não vai ter frutos, não vai ter plantas, não vai ter alimento, porque o sol está ali escondido. Aí acontece a mesma coisa na alma humana. Os 3 sóis estão lá, inteligência, memória e vontade. A Santíssima Trindade, refletida na alma, está lá.
mas tem essas densas trevas da vontade humana que ofusca. E a terra, a alma, não sente os efeitos desse sol. E fica numa. Aí ele falou: como que ficava a terra, que é a alma? Triste, sem vida, esquálida, melancólica. Eu falei: ah, isso que eu tô sentindo, Senhor. Eu tô sentindo isso. Como se eu tivesse sem o sol, mas eu tenho o sol. Só que Deus, eu falei, eu entendi assim na hora, o Senhor tá deixando eu sentir. O Senhor tá permitindo que eu sinta isso que o homem sente quando tem a vontade humana trevas ali, tampando o sol. É como se ele tivesse permitido que eu sentisse a dor dele, porque isso acaba refletindo nele, em Deus. Porque se o homem está vivendo assim, tem esses três sóis, a vontade humana está ali ofuscando esses sóis. É a dor da divina vontade. É como se fosse assim, eu sentindo a dor da divina vontade. Que ele não falou aqui, Jesus falou que a alma que é vítima, né, se expõe às próprias penas de Jesus. É como se eu estivesse me expondo às penas da divina vontade, porque o homem vivendo dessa maneira, imagina a dor, a divina vontade sendo ofuscada pela vontade humana das trevas. E o homem vivendo desse jeito tão triste, tão infeliz, melancólico, totalmente nas trevas. E o sol tá lá brilhando. O sol tá lá em cada alma. Os três sóis que ele colocou não saem. Só que a vontade humana ofusca. Aí eu falei assim, eu entendi direitinho, porque eu tô sentindo isso. Então eu fiquei oferecendo para ele, né? Aceitando todo aquele sentimento que eu tava, mas eu não tava nas trevas. Aí na hora que eu li, eu falei, nossa, é isso. O estado da alma, eu estava sentindo a dor do estado de uma alma sem esses sóis brilhando, como se fosse assim. Aí no volume 4, 3 de julho de 1902, Jesus fala ali da sua vida eucarística. Continuando meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja. E não encontrando meu adorável Jesus, fui tocar a uma custódia para que ele me abrisse. E não me abrindo, tornando-me atrevida, eu mesma abri e encontrei a mim mesma sozinha e meu único bem. Quem pode dizer minha alegria? Fiquei como estática ao ver sua beleza indescritível. E Jesus, ao ver-me, lançou-se nos meus braços e disse. Então ela viu Jesus e ficou estática, parada ali, olhando para ele. Estática, porque ele vai falar do amor estático, né? Ela ficou estática, parada. Estática ao ver sua beleza indescritível. Então, diante de Deus, a nossa alma fica estática, sem, assim, extasiada, assim, estática, sem olhar para mais nada, assim, acaba tudo, tipo, nada mais tem valor, nada mais tem sentido, nada mais, só Deus. Você fica, assim, extasiado olhando para Ele e esquece de tudo. Esquece de tudo, só vê Ele, você fica assim, atraída fortemente, extasiada, estática, olhando para a beleza dele, nada mais importa, né? Aí ele fala, minha filha, cada período da minha vida deve receber do homem distintos e especiais atos e graus de imitação, de amor, de reparação e mais. Mas o período da minha vida eucarística, como é toda a vida de escondimento, de transformação e de contínua consumação, tanto que posso dizer que meu amor, depois que chegou ao excesso, e mesmo ter se consumado, não pôde encontrar em minha infinita sabedoria outros sinais externos de demonstração de amor para o homem. Depois que Jesus, ele se entregou na cruz, o amor dele, ele falou, tudo está consumado, ele fez tudo. Ele não podia encontrar na infinita sabedoria um sinal externo de demonstração de amor para o homem, já tinha esgotado tudo. Ele já tinha morrido na cruz, já tinha derramado até a última gota de sangue e falou: tudo está consumado. Se derramou, se consumou inteiramente para o homem na cruz, por amor. Ele se consumou por amor inteiramente, não só para o homem, né, que a gente sabe que é para a glória do Pai, para o bem das almas, para redimir a humanidade. Mas ele estava ali totalmente consumado em amor. E o que mais que ele poderia fazer? Aí, na infinita sabedoria, o sinal externo de demonstração de amor para o homem foi a vida eucarística. Ele se deixar ali, a vida dele, corpo, sangue, alma e divindade, num pedaço de pão, no pão e no vinho. E assim como a encarnação,
A vida, a paixão e a morte de cruz obtém amor, louvor, agradecimento, imitação. Assim a vida sacramental obtém do homem um amor estático, amor de dispersão em mim, amor de perfeita consumação. E consolando-se a alma na minha própria vida sacramental, pode dizer que faz diante da divindade os mesmos ofícios que continuamente estou fazendo eu diante de Deus por amor dos homens. E esta consumação fará com que a alma desemboque a vida eterna. Então ela encontra, né, ela se encontrou dentro de uma igreja, não encontrando Jesus, ela foi lá na custódia, onde foi tocar uma custódia para que ele me abrisse. Acho que é na onde ele fica, né, no sacrário. Ela tocou o sacrário para que ele abrisse, mas ele não abrindo, ela mesma abriu o sacrário. Dá para entender isso? Que ela abriu o sacrário, a custódia, onde Jesus está. Aí ele fala da vida eucarística, né? E aí ele encontrou Jesus e ficou estática ao ver sua beleza indescritível. E Jesus falou: minha filha, cada período da minha vida deve receber do homem distintos e especiais atos e graus de imitação, de amor, de reparação e mais. Toda a vida de Jesus deve receber atos especiais de imitação. Então a gente imitar Jesus crucificado, a vida de Jesus, os atos dele, tudo que ele fez. Mas também imitar, ele exige também atos de imitação, de amor, de reparação, a vida eucarística dele, que é a vida toda de escondimento, de transformação. Então, assim como Jesus vive, a gente imitar essa vida eucarística de Jesus, contemplar a vida eucarística dele, e também fazer atos de amor, de imitação, de reparação da vida eucarística. A vida eucarística, ele está ali. Se a gente olhar a vida eucarística dele, ele se consome, ele se transforma plenamente, né? A gente olha para o pão e é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então, ali é uma transubstanciação. E a gente tem que imitar. Como imitar? A gente sendo hóstia viva. A gente vivendo também totalmente fundido em Deus. E a nossa, a gente olha a hóstia, ela se transforma totalmente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, a gente ser uma hóstia viva. E a nossa humanidade, né, se transformar, participar da natureza divina e acontecer também essa transformação. E a gente se tornar uma hóstia viva, como se o meu corpo, a minha alma fosse o pão. Mas aí vai se transubstanciar, vai acontecer que eu vou ser uma hóstia viva, vai olhar, vai ver Michele, mas é consumada e transformada em Jesus. Então a gente também viver isso, não só a vida dele, também a vida eucarística, né? Uma vida de escondimento, de transformação, de contínua consumação. Ali ele está totalmente consumido por amor do homem. Consumido por amor ao Pai e às almas. E a gente também viver assim, totalmente consumado. Também viver essa consumação. Né? E ele disse, tanto que posso dizer que meu amor, depois que chegou ao excesso, e mesmo ter se consumado, não pôde encontrar em minha infinita sabedoria outros sinais externos de demonstração de amor para o homem. E a gente também imitar a vida eucarística dele, e a nossa vida totalmente consumada, imitando a vida eucarística de Jesus, ser uma demonstração de amor para Deus, para Jesus. Assim como a vida eucarística dele é uma transformação, um sinal de demonstração de amor para o homem, a nossa vida transformada, consumida, escondida, ser uma demonstração de amor para Deus. E assim a encarnação, a vida, a paixão e a morte obtêm amor, louvor, agradecimento e imitação. Assim a vida sacramental obtém do homem um amor estático, amor de dispersão em mim, amor de perfeita consumação. Então, se a gente viver essa perfeita consumação, né, imitando a vida sacramental de Jesus, pode-se dizer que faz diante da divindade os mesmos ofícios que continuamente estou fazendo eu diante de Deus por amor dos homens. A gente vai fazer por amor de Deus. E esta consumação fará com que a alma desemboque a vida eterna. Amém, Filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.